Bom, já estamos ao vivo, vamos aqui convidar o nosso convidado, vamos chamar o nosso convidado de hoje, o Décio Coutinho, para a gente começar a nossa live de quinta de hoje, certo? Eu vou chamá-lo aqui. Aqui, aguardando. Bem-vinda, Rosa. Vou convidar o Décio aqui para a gente já começar. Boa tarde, Décio. Oi, Derek, tá bom, amigo? Tudo bem, e você? Como está? Estamos aqui, né? Novos tempos, novas clausuras, novos modelos de negócio, novas vidas. E você, tá A bem? Na medida do possível, nesse mundo maluco, tô bem. Tomando um café aí. É, pra ficar esperto. Vamos começar então? Bora? Bom, vamos lá. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a essa que é a nossa segunda rodada das lives de quinta. Sou o Derek, sou o vice-presidente da BB Tour Goiás, e esse é um projeto nosso com a intenção de formar e informar também os turismólogos e os profissionais do turismo. Essa é a nossa segunda rodada, cada semana a gente faz com um diretor diferente, e essa já é a segunda live que eu faço. A primeira foi com o nosso professor José do Carmo, da Regional de Goiás, advogado também sobre a questão jurídica, e agora estamos aqui hoje com uma pessoa que, para mim, para todo mundo que é da economia criativa desse país, é uma das nossas grandes referências, e trabalha aqui conosco no estado de Goiás, o Décio Coutinho. Décio, para eu te explicar como é que a gente vai fazer aqui hoje, a ideia é dividir em dois momentos. Nesse primeiro momento, um pouco maior, a gente vai falar sobre a economia criativa e o turismo agora, o que é esse emergencial, o que a gente está vivendo nesse momento, e no segundo tempo a gente pensar algo mais utópico mesmo, algo mais para frente, as possibilidades, as coisas que geram a partir dessas novas construções, dessas novas formas de trabalho, dessa nova vida que nós estamos vivendo. Tá certo? Certinho. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo que está entrando aí agora. Dizer que o nosso chat está aberto, a ideia é que vocês perguntem, e aí, na medida que o Décio ou eu pudermos responder, eu vou encaminhando as perguntas aqui e ele vai respondendo. Então, vamos começar, Décio, como é aberto, né, para todo mundo, vamos começar nivelando informação. Fala pra gente o seu conceito de economia criativa, conceitos que você gosta para a gente começar dialogando aqui. Tá. Bom, antes de tudo, né, eu queria agradecer a BB Tour de Goiás, em especial ao Derek, que além de ser um grande profissional e está atuando em várias frentes simultâneas, né, incansável, Derek, é de Carnaval a Instituto Federal, a BB Tour, então é um cara bastante trabalhador e que contribui muito aqui também para Goiás. E a professora Giovana, né, e toda a equipe da BB Tour aí, que faz um trabalho de referência em Goiás. Nessa semana eu fiz uma live com o João Paulo Landim, que também faz parte aí da BB Tour, né? E já recebi um convite da BB Tour de Sergipe para a gente estar fazendo esse bate-papo lá. Então, estamos transbordando fronteiras aí, e é muito legal esse bate-papo. E agradecer também, né, como você já falou, todo mundo que está aqui, Rosa Meire, a Nayara, meu amigo Jedson lá de Pirenópolis, a Elis Florentina, grande produtora cultural, a Alessandra, Arminda também está em todas, grande companheira, Estradas de Chão, que eu não sei quem é, Isabel, nossa presidente da Comissão Goiana de Folclore.
do Rio Grande do Sul. Salve, Isabela. Bom, Tempo que eu não te vejo. alguns eu não conheço, mas uma maioria eu conheço aqui. Catiele, Rafael, professora Giovana, Rodrigo. Bom, depois a gente vai Tércia, Wagner, depois a gente vai falando, não vai dar para falar todo mundo aqui. A Fernandinha trabalhou comigo, Fernando Stefani, a Arminda, já falei, e o Evandro. Então vamos lá. Sobre o conceito de economia criativa, as pessoas que me seguem, que me ouvem, já sabem como é que eu trato esse conceito, mas acho que tem muita gente aqui que ainda não me viu, né? E eu procuro simplificar, porque é um conceito que está em construção, é um conceito, se a gente for pensar em termos de correntes teóricas econômicas, né, Derek, é um conceito considerado bastante novo. Ele começa a ser tratado novo em termos de comparativo histórico, né, de correntes teóricas da economia. Ele começa a ser tratado pela primeira vez em 94, na Austrália, quando o governo australiano decide criar um programa chamado Nação Criativa, e de 94 para cá ele vem se moldando, né? Então, essa pergunta que me fazem, a primeira coisa que eu procuro falar antes de responder é que as pessoas não fiquem muito ansiosas por ter a verdade absoluta do conceito, né? Porque ele é um conceito que está ainda bastante novo e está ainda em construção. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de construir o nosso conceito de economia criativa de acordo com a nossa vocação. Eu penso que a economia criativa no Reino Unido, que começou a ser tratada lá em 1997, muito ligada à questão, né, dos shows que tem no Reino Unido, de toda a produção musical. Então, são grandes produções que envolvem, né, milhões, bilhões, e não é a realidade, por exemplo, de Goiás. Então, lá se fala muito na indústria criativa, né, em um conceito muito ligado à questão de patentes, de registros, que aqui eu acho que a nossa realidade é muito mais voltada para uma cultura popular, para uma cultura não tão industrializada, né? E aí a minha proposta é que a gente construa, cada cidade, cada estado construa e estabeleça as suas prioridades. Mas eu não vou deixar de responder a sua pergunta, né? Eu tenho um conceito que eu gosto muito, que apesar dele estar em construção, a gente tem muitas dúvidas e acaba ficando muito complexo. Então eu procuro simplificar esse conceito. É a junção de três palavras: economia, cultura e tecnologia. Então, se você tem algum tipo de trabalho, de serviço, de produto, que tem nele esses três elementos, essas três, vamos dizer, né, ingredientes que têm valor econômico, seja um valor econômico de permuta, economia solidária, economia compartilhada, colaborativa, regenerativa, circular, verde, não importa o conceito de economia, saindo do conceito tradicional da economia capitalista, do dinheiro, mas muito também ligado à questão da solidariedade, das trocas, do compartilhamento. Então, o conceito de economia mais amplo possível. Se ele tem esse ingrediente, ele tem um segundo ingrediente chamado tecnologia, que também eu queria ampliar o conceito ao máximo, não restringindo somente sociais, tecnologias de saberes e fazeres, tecnologias ancestrais, tecnologias do cotidiano, né? Então, a tecnologia, quando eu trago esse conceito de economia o mais amplo possível, de tecnologia também o mais amplo possível. E o terceiro elemento, né, a gente já falou em economia, já falou em tecnologia. O terceiro elemento é cultura. Cultura também, as pessoas pensam muito nas artes, principalmente nas artes dos grandes artistas iluminados, né? Da Vinci, etc. Essa cultura que eu trago também no conceito mais amplo possível, a cultura do cotidiano, a cultura do jeito de falar, do jeito de vestir, do jeito de se alimentar, a cultura dos costumes do dia a dia, a cultura no valor simbólico, lógico e também com os seus valores econômicos. Então, ampliando ao máximo esses três conceitos, cultura, tecnologia e economia, e juntando os três, eu entendo que se você tem esses três ingredientes, aquele serviço, aquele produto, aquele setor econômico pode ser considerado como economia criativa.
Então, esse é um conceito que eu gosto. Se você me der mais uns minutinhos, eu vou mostrar isso de forma concreta, pode ser? Fica à vontade. Então, vamos lá. Eu gosto de mostrar aqui, ó, quem já conhece já cansou de ver, né? O Derek mesmo já viu muito isso Cansei aqui. ainda não. Mas é a historinha da viola de coxo, que todo mundo conhece que está aqui, mas alguns não conhecem. Eu acho que ela simplifica o conceito, porque ela tem valor cultural, né? É uma viola da região do Pantanal Mato Grossense, é uma viola feita, né, de forma artesanal, é um artesanato. Ela tem toda uma tecnologia social de produção desse artesanato, da madeira, do esculpir, né? Ela tem um valor simbólico e cultural regional, tem rastreabilidade, ela tem origem e procedência. Então, no momento que você olha a viola de coxo, que é essa viola pantaneira, você tem um artesanato, você tem um instrumento musical, você tem música, você tem um utilitário, você tem um souvenir, uma série de questões. Então, tem cultura, tem tecnologia e tem valor econômico. Nesse caso aqui, econômico agregado, porque essa viola de coxo, ela é mais do que uma viola, ela é um pendrive, né? Então, quando eu ganhei essa viola, eu fiquei muito instigado, porque eu não tinha percebido que era um pendrive. Assistindo aí. Estão me vendo bem, Derek? A minha conexão é que tá travando, na verdade. A Mas eu mudei sua, aqui né? agora, saí da Wi-Fi e entrei Ah, beleza. na 4G, vamos ver se anda. Então, ela é um pendrive, dentro dela tem um pendrive, né? Então, além de tudo, tem, além da tecnologia social, tem a tecnologia do pendrive. Então, ela agrega valor. E eu acho que o desafio que a gente tem quando pensa em economia criativa, e ainda mais juntando com o turismo, é como a gente consegue agregar valor. Então, para mim, esse é o santo grau da economia criativa. Ele exemplifica e resume, né? Porque quando eu falo economia, cultura e tecnologia, as pessoas ficam olhando, pensando, né? Mas o que é isso que ele está falando? É isso. Né? Esse é um exemplo, é uma forma de materializar e de simplificar esse conceito que é tão complexo, porque só a cultura tem uma complexidade imensa, né? Economia e tecnologia também. Então, Desce, parece que resumindo, estamos travando, eu vou para o segundo os 4G. comentários aqui. Agora para mim tá fluido. Pessoal, ainda tá travando ou parou? Travou. Também tirei da internet, joguei para o 4G. Aí, Evandro, pessoal, Rosa, fala aí para a gente se melhorou, tá bom? Bom, então eu não sei se todo mundo viu, ouviu, né? Mas é esse o conceito da economia criativa que eu gosto de trabalhar com ele. Existem muitos outros, e principalmente os que vêm de fora, né? Estados Unidos e Europa, são conceitos muito voltados para a questão de registro de ideias, de patentes e etc. Eu vou contar uma historinha também que fala um pouco dessa visão. Né? Eu tive uma experiência muito rica lá na Itália, eu fiz um curso sobre criatividade com o Domenico De Masi. Tá melhor? E Tá, aí, segundo os nossos comentários aqui, voltamos. e aí eu estava com o Domenico De Masi e a gente foi visitar uma indústria de móveis na Itália, né? Uma indústria de móveis. E aí, quando a gente entrou, metade da indústria era a fábrica, era o chão de fábrica que fazia as montagens dos móveis. A outra metade da indústria era um galpão só com designers do mundo inteiro, inclusive tinha até brasileiro lá, trabalhando lá na Itália, né, produzindo design de cadeiras, de móveis, e o design italiano é muito famoso. Mas de italiano tinha pouco ali, tinha japonês, tinha brasileiro, tinha Afeganistão, tinha Índia, China, tinha gente do mundo inteiro trabalhando, porque a Itália retém talentos e busca talentos, né? E nessa hora o Domênico De Masi virou para a gente e falou assim, o brasileiro não é criativo. Aí todo mundo, né, deu aquele choque. Como assim que o brasileiro não é criativo? Né? A gente fala Brasil, país da criatividade, Brasil, país da criatividade.
Aí ele falou assim, ano passado vocês registraram 45 patentes no país durante o ano inteiro. E aqui na Itália nós registramos 3.000 patentes. Então, para eles, né, para os italianos, para os europeus e para a Europa e para os Estados Unidos, você ser criativo é o número de patentes que você registra. É um dos indicadores, né? Não estou dizendo que isso não é importante, mas eu estou dizendo que a burocracia que a gente tem no Brasil para registrar uma patente é 1.000 vezes mais complexa e mais difícil do que uma burocracia que lá é super simplificada, né? Fora as questões que a gente tem além da burocracia que impedem, né, as pessoas de conseguir fazer a sua patente, de custos, de tempo, etc. Então, assim, não é que a gente não é criativo, né, mas é que o conceito deles de economia criativa está muito ligado à questão das patentes. Né? Okay? É interessante a gente pensar que para além do produto, quando a gente vai tratar de economia criativa, a gente não pensa só no produto, a gente pensa na história que gerou aquele produto, nas redes que estão por trás dele e principalmente não é só o preço, né? A gente tem que transcender isso, a gente pensar o que é o valor disso, o como que a gente consegue apresentar, o como que esse produto, esse serviço, ele consegue para além de se vender, vender a ideia dele, como ele foi feito, por que ele foi feito, porque ele existe. E isso eu acho muito bonito da economia criativa, né? Você conseguir dar lastro. Você falando nisso, eu vim agora do Carnaval de Recife, assim, uma mudança assim, na definição de cultura popular, porque é algo tão próprio, né? As músicas do carnaval, a questão do frevo, tudo tão deles, e aquilo é tratado como tão precioso. E aí você volta e vê, porque é a história deles sendo contadas. E é isso, eles falam sobre as ruas, sobre os bairros. Às vezes são poesias muito simplórias, né? Muito simplistas, mas que trazem isso, essa construção. Não é só falar de casa caiada, casa amarela, é o porquê casa caiada, o porquê casa amarela, né? E nós temos aqui também muito exemplo disso. Com certeza. Aqui Um dos nós. principais desafios que a gente tem é justamente essa questão de valorar, né? É muito mais do que dar preço, muito mais do que pôr preço. Uma tela de um artista, um quadro, não é 1 metro de lona, quantos ml de tinta, né? Mas tem toda uma vida, uma história daquele artista, tem toda, né, a simbologia que está sendo expressa naquele quadro, como essa viola também, né? A viola que, além de ter a questão da música, do artesanato, tem toda uma questão de sustentabilidade de comunidades tradicionais pantaneiras, tem toda uma questão de vínculo com famílias, com história, a questão do manejo, da sustentabilidade das árvores de onde é extraída essa madeira. Então, se você pegar a cadeia criativa da cultura e todo o processo que existe, né, e todo mundo que participa, por exemplo, uma peça de teatro tem maquiador, tem serralheiro, marceneiro, transporte, alimentação, roteiro, escritor, iluminação, som. Então, assim, tem tantos elos dessa cadeia. Se você ficar simplesmente no ator, no palco, né, na verdade, aquilo que é visto, que aparece, mas por trás daquele personagem existe, né, às vezes centenas de pessoas trabalhando, de dezenas de setores econômicos diferentes. E aí você vende um ingresso lá por R$ 10, por R$ 50, quer dizer, como é que você valora, como é que você mede isso, né? É um dos grandes desafios que a gente tem na economia criativa, com certeza. E você falou de Recife, eu acho muito legal o Carnaval de Recife e de Olinda, né? Porque praticamente eles se misturam, porque você vê, é diferente do que a gente está acostumado a ver Brasil afora, né? Você vê as famílias, o casal com as crianças, e a questão de comprar fantasia, Idosos, todo mundo, né? E assim, criança. a fantasia lá assim, não é que nem a gente, vou colocar uma lá, a fantasia faz parte sei lá, né, da vida das pessoas, é muito simples, todo As mundo sai cores do fantasiado, bloco é muito importante. a música, a comida, né? E tem todo o ritual por trás disso. Então, realmente assim, tem festas e celebrações, a gente tem muitas em Goiás que são assim sensacionais e que a gente vê o pertencimento, a relação que a pessoa tem com aquela cultura, né? E como mensurar isso, porque isso tem muito valor econômico, com certeza, né? É.
Porque se a gente pensar só em valor, só em dinheiro, mesmo valor econômico, né? Porque às vezes é importante a gente falar isso, a gente fala, por exemplo, que a economia criativa movimenta quase 3% do PIB, que a cultura também em torno de 3% do PIB, e o turismo, você tem avaliações que falam que o turismo pode chegar até 8% do PIB se você conseguir medir toda a cadeia, né? Então, de 4 a 8%. Então, assim, são segmentos que realmente impactam para além da construção da nossa cidadania, da nossa identidade, como diz a Giovanna aqui agora, faz parte da nossa pele, da nossa alma. É isso que nos torna quem nós somos, mas também gera dinheiro, gera emprego, gera renda. Décio, avançando, já que agora a gente discutiu um pouco sobre definições, conceitos, agora vamos falar desse mundo distópico nosso agora, né? Em que coisas que a gente pensou que demorariam vários anos para acontecer estão sendo aceleradas, coisas que nós pensamos que nós não viríamos acontecer estão acontecendo. Palavras que não eram do cotidiano, que pessoas a gente nunca tinha ouvido falar, agora são rotineiras. Webinário, delivery, tour virtual, live. Nós que somos goianos, então, somos goianos, nós temos as maiores lives, assim, milhões de pessoas assistindo. O mundo inteiro comenta sobre as lives que são feitas por pessoas daqui de Goiânia e Goiás. Né? Então, assim, a valorização dos pequenos negócios. Antes a gente pensava, teve um momento da expansão das grandes redes, das grandes cadeias, a gente pensa assim no contrário, na valorização do que é próximo, de comprar de quem está perto. A gente fala de ensino à distância, a gente fala dos aplicativos, ressignificar, né? Porque é a palavra que a gente que é da economia criativa, que a gente que é da cultura, pensa sempre em reinvenção e como fazer as coisas para que a gente consiga, inclusive, trazer a cultura popular, a cultura ancestral, com novas roupagens, novos para que atinja mais pessoas. Temos que, mais uma vez, fazer um malabarismo incrível. Hashtag cultura digital, compra direto do produtor. E aí, Décio, o que você tem a dizer sobre toda essa loucura que às vezes o que a gente falava semana passada, talvez essa semana nem é tão atual, mas assim, o que você tem a nos dizer sobre essas perspectivas? Eu não quero em nenhum momento aqui ter a ousadia de tentar prever algum futuro, né? Porque como você falou, todo dia as coisas estão mudando e a complexidade é muito, muito grande, né? E foge, né, na grande maioria das situações, foge a nossa compreensão de humilde ser humano tentar entender no meio disso tudo o que a gente está vivendo, né? Mas tem algumas coisas que aparecem de uma forma bem intensa que eu acho que a gente pode considerar, fazer uma reflexão aqui junto com o nosso público. Aliás, façam perguntas, pessoal. Uma delas é o seguinte: a gente percebeu que as coisas materiais, as infraestruturas, né, elas estão perdendo a importância. Então, num momento como esse, a gente percebe que houve vamos dizer assim, uma parada, né, uma parada geral, deu uma brecada, assim, a gente levou uma chacoalhada naquela brecada, e aí parou, aí vem silêncio, vem a reflexão, vem um momento mais introspectivo, uma redução de velocidade, né, e junto com todo esse movimento, um processo muito de intimidade, né, então, uma das palavras que eu acho que ela vem muito forte a partir de agora é a intimidade, a proximidade, né? Então, já avançando um pouquinho, que eu imagino que vai ser a próxima pergunta que você vai fazer, economia criativa e turismo, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que é cada vez mais buscar a intimidade e a proximidade e as conexões entre esses setores, né? A gente tem que começar a pensar em fazer uma gestão de proximidade e uma gestão de intimidade dentro dos nossos territórios, dos nossos destinos, dos nossos empreendimentos, das nossas cidades, da nossa profissão como independente, a gente buscar cada vez mais se conectar, né? Da mesma forma como o Décio e Derek estão aqui conectados agora, semana passada eu estava conectado com outros países, ontem eu estava assistindo o pessoal de São Paulo, então esses vínculos afetivos e efetivos, eu acho que eles ganham muita força, e esse processo de intimidade e de proximidade, ele faz a gente perceber o quão importante é a nossa identidade cultural, quão importante é a nossa cultura, né? A cultura não só para a gente ter
uma certa sanidade e equilíbrio para passar esses dias com um pouco, né, de equilíbrio, ouvindo música, assistindo filmes, rádio, assistindo peças pelo celular, lendo livros, né, fazendo uma série de atividades, são todas de base cultural, a gente também entender que as pessoas vão buscar cada vez mais essa introspecção e essa intimidade que é fruto da identidade. Então, acho que o nosso desafio agora é pensar como a gente pode fazer uma gestão de proximidade entre economia criativa e turismo, como a gente pode fazer uma gestão inovadora, onde a base da inovação seja a cultura e a identidade local. Né? Os grandes players mundiais vão recuperar os seus territórios, a gente vai voltar a viajar pelo mundo inteiro, mas agora, a curto e médio prazo, a gente percebe que o turista vai buscar, né, lugares mais bucólicos, mais recolhidos, mais intimistas, e aí ganha muita força a questão do rural, a questão do ecoturismo, do turismo de experiência, de cultura, de natureza, em lugares remotos, né, até então inacessíveis, praticamente inacessíveis. Eu acho que vai haver uma busca por esse tipo de conexão entre eu, o ser humano, a humanidade e a natureza, né? Então, eu acho que essas são algumas dicas que a gente está conseguindo levantar nesse momento de pandemia e de isolamento. A importância dessa conexão, ela ganha muito mais força a partir de agora. Não sei se O você Evandro veio falou algum... aqui, né, que é o momento da gente reavaliar os nossos valores enquanto humanidade, né? No momento em que o se preocupar, na verdade, quer dizer estar distante, né? Que não necessariamente a proximidade se dá de forma física, a intimidade de outras construções, de outras redes que a gente tem que avançar. Assim como você coloca também a questão do turismo rural, o turismo em locais até agora menos explorados, né? Porque agora as pessoas tendem a procurar locais com menos fluxo de gente, com aquilo que antes as pessoas adoravam, né? Aglomeração. Então, acho que também a gente parte... O que foi dessa? Não, eu também não gosto de aglomeração, não. Você está bem, então, quanto a isso? Mas agora é o momento da gente pensar, por exemplo, na questão da hotelaria, e aí o Danilo traz uma pergunta para a gente, voltado para a parte também de restaurantes, hotéis e pousadas, que ele fala quais são os passos para a gente amenizar os efeitos, e aí depois ele pergunta qual o primeiro passo, tendo em vista que agora está tudo fechado, né? E aí eu queria fazer, só trazer, antes de você falar, uma leitura que eu tinha feito sobre agora da importância do serviço cada vez mais de camareira. Porque agora a limpeza, a asepsia vai se tornar cada vez mais fundamental nesse próximo período, porque as pessoas, para quando elas viajarem, elas têm que se sentir seguras. Então essa questão da asepsia, da limpeza, da governança, acho que ganha um destaque bastante nessa questão dos restaurantes, dos hotéis, pousadas agora, mas a pergunta é para você, não é para mim. Pois é, ele quer saber o novo cenário de bares, restaurantes e hotéis, é isso? A primeira pergunta dele é como amenizar os efeitos agora na pandemia e como dar o primeiro passo, já que agora, principalmente os hotéis pousados estão fechados sem receber turistas. Essa é a pergunta do Danilo Aguiar. Na verdade, assim, o desafio que todos nós temos, não só esses setores, mas todos os setores do turismo, da economia criativa, é construir um novo olhar, é trabalhar uma nova consciência sobre o que a gente faz, né? Então, por exemplo, vai ser cada vez mais importante que um bar, que um restaurante, que um hotel, qualquer empreendimento entenda qual é o impacto que ele traz para a sociedade. Qual é o impacto negativo e positivo, né? Porque as pessoas cada vez mais vão estar em busca dessa nova consciência. Para isso, a pessoa precisa começar a colocar um óculos que simplesmente aumente as dimensões de visão dele, onde ele saia simplesmente do econômico financeiro, do valor do prato e do lucro, da diária da hospedagem, que ele considere também todas as conexões que cercam ele, a comunidade local, né, os impactos ambientais, sociais, culturais e financeiros que ele está gerando com aquele negócio dele. Então, é a busca de uma nova consciência. Primeiro, essa questão conceitual. As pessoas têm que entender que, a partir de agora, cada vez mais, o cliente dele vai querer saber o que ele faz com o lixo que ele gera lá no lugar dele, como é que ele faz o reuso da água,
como é que ele trata a questão dos funcionários e colaboradores, a questão social, né? E como é que é a relação dele com o entorno, com a comunidade. Então, tem uma série de questões que tem que começar a ser, já existiam antes, mas que agora afloraram e que elas vão ser, no meu entendimento, uma presença que não vai mais voltar. Então, a pessoa tem que começar a entender o empreendimento dele em relação ao ecossistema, ao ambiente onde ele está inserido, né, à comunidade. E quanto mais ele conseguir se conectar, entender que ele tem um empreendimento que pode ser uma tecnologia social, o meu hotel pode ser uma plataforma de cidadania. O meu restaurante pode trazer mais dignidade para a minha comunidade. A partir do momento que eu valorizar os pratos e os frutos do cerrado, as receitas locais, a partir do momento que eu valorizar, né, os saberes e fazeres da comunidade, o que eu conseguir integrar com a comunidade. Então, existem uma série de valores que passam a ser cada vez mais importantes. E aí toda a questão de higiene, asepsia, né, todo momento que tem um contato, isso aí eu acho que todo mundo já tem falado em muitas lives, de toda essa questão de você mapear a jornada do cliente, entender em quais pontos ele tem contato e em quais contatos isso acontece, para tentar, né, você mitigar e reduzir ao máximo a questão da transmissão do vírus, da saúde e tudo mais. Agora, eu acho que mais importante é ele mudar o olhar sobre o que ele faz, entender que a sociedade, o cliente dele, cada vez mais vai cobrar do empreendimento dele uma experiência, né, um propósito, né, que ele realmente tenha um motivo de fazer aquilo, que ele simplesmente não venda comida para pôr R$ 20 no bolso, mas que o empreendimento dele seja um empreendimento, né, que empregue pessoas locais, que trabalhe, né, a comunidade, que trabalhe a questão ambiental. Então, são uma série de questões que têm que começar a ser tratadas, porque essa questão da saúde tende, no começo, a vir muito forte, depois ela vai. A gente já percebeu em outras pandemias, historicamente, que várias pessoas vão acabando relaxando. Outra eu estava falando com uma amiga de Portugal e ela disse, não, aqui o pessoal já está parando de usar máscara, as coisas já estão virando quase que comuns, né? Mas o conceito as pessoas não perdem. Então, cada vez mais as pessoas vão exigir disso, né? Essa conexão do empreendimento dele com o ecossistema onde ele está inserido. Acho que é uma dica importante para quem tem empreendimento. Ou seja, né, apesar da gente fazer tanta transformação, tanta mudança, a gente ainda pensa no que é básico, né? Estabelecer e firmar realmente conexões, né? Ter realmente compromisso com o lugar, com as pessoas, com as comunidades, com o ambiente. Acho que você consegue avançar muito, né? Porque você vai ver que grande parte do que a gente consegue fazer de publicidade é realmente boca a boca. Então, quanto mais pessoas se interessam, dão valor ao seu empreendimento, mais pessoas vão ficar conhecendo, vão ouvir falar. Acho que a experiência, nós temos uma experiência muito interessante de construção com a comunidade do encontro, né, que teríamos agora, começaria em junho, né, Encontro de Culturas. A Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge é uma experiência muito boa que nós temos aqui no estado de Goiás, de construção de parcerias, de construção de valor com a comunidade, né? Então, hoje, diversas atividades emanam dali. E trazer outras perguntas aqui também, Décio. Até a Narelli está aqui com a gente, não sei se ela ainda está, né? Mas a Narelli é ponta de lança lá na Casa Cavaleiro de Jorge, está à frente do encontro já há muito tempo, né? Então, um abraço aqui para a Narelli lá de Anápolis, grande agitadora cultural aí, Vitor Batista Violeiro, tanta gente bacana aqui com a gente. Vamos lá, temos mais perguntas? Temos. A Adriana, ela perguntou sobre... Mas você falou um pouco sobre isso agora, se você quiser comentar mais sobre a experiência gastronômica, criar experiências diferentes na hotelaria, se usar a gastronomia como nova forma de experiência. A gente tem que utilizar todos os recursos que estiverem ao nosso redor, né? A gente tem que pensar assim, quais são os recursos naturais que eu tenho na minha cidade, no meu bairro, na minha localidade? Quais são os recursos culturais materiais, né? Então, eu tenho edificações, eu tenho museus, eu tenho todo o patrimônio Art Deco,
Então eu posso servir um prato. Esses dias eu vi acho que era um omelete ele imitava uma obra de um grande artista. Então, na verdade, o prato pode ser uma obra de arte, né? Então, tem essas sofisticações. Agora, uma coisa é você fazer uma obra de arte do Salvador Dalí, outra coisa é você desenhar uma poesia de Cora Coralina, ou você trabalhar a arquitetura Art Deco de Goiânia, e você trabalhar os elementos locais. Isso diferencia qualquer coisa, né? Então, a própria decoração dos quartos, todo o processo, né? Tem muitos hotéis com esse conceito de hotel boutique, né? Onde tudo está à venda e você tem muito artesanato, muita cultura local presente. Então, assim, a conexão. O artesanato em Goiás é riquíssimo, é um dos mais diversos do Brasil, um dos mais ricos do planeta. E a gente não vê o artesanato presente nos nossos hotéis em Goiás, né? Estou falando aqui de Goiás, tem gente do Brasil inteiro aí que são outras experiências, mas eu estou falando aqui da nossa experiência. Então, assim, por que não há essa conexão do artesanato com a hotelaria, né? Por que o pessoal da cultura não conversa com o pessoal do turismo? O que está faltando, né? Então, a gente tem que parar de trabalhar em ilhas e começar a trabalhar dentro de territórios difusos, de territórios conexos, de territórios onde a gente possa valorizar a nossa identidade, os nossos usos e costumes, o nosso folclore, né? Estamos aqui com a Isabel, que é presidente da Comissão de Folclore, riquíssimo folclore goiano, as nossas artes cênicas, a nossa música, não é só sertanejo, temos rock, temos MPB, temos muita coisa boa de música, né? Todas as nossas artes plásticas, e a gastronomia é, com certeza, uma das principais vocações do nosso estado de Goiás. Se a gente for pensar assim, outro dia me perguntaram quais são as três principais, vamos dizer assim, né, forças da cultura goiana, e eu coloquei, entre as três, eu coloquei a gastronomia, porque eu acho que a gente tem uma gastronomia das mais fortes e poderosas do Brasil, e muito pouco valorizada e muito pouco conhecida, né? Então é um desafio grande que a gente tem, é de gerar essas experiências com a gastronomia. Nós fizemos uma experiência em Goiás que chamava Pratos que Contam. Então o prato, a receita do prato era baseada numa história da Coluna Prestes, numa história de Jorge Amado, numa história de Cora Coralina. E na hora que você serve o prato, vem uma pessoa, um poeta, um artista e declama, né, uma poesia ou conta parte da história daquele prato. Então a experiência chamava Pratos que Contam, né? Então você pode começar a gerar essas experiências onde você está degustando um prato, tem uma pessoa do lado declamando a poesia, dizendo como foi feito o prato, a história daquele prato, né? Então a gente perde muitas oportunidades por não cantar a nossa terra, por não cantar o nosso local. E é nisso que a gente vê que os europeus, os americanos são muito bons, né? Eles não têm vergonha de falar da cultura deles, eles vendem até o que não existe, né? E a gente fica maravilhado e acaba até comprando coisas que são inventadas por eles, né? Vou contar duas histórias rapidinho. Eu fui num lugar que tinha uma cadeira horrível de madeira lá e o cara falou assim, nessa cadeira sentou Mozart. E aí, pronto, mudou a cadeira, entendeu? Porque a cadeira que o Mozart sentou, aí todo mundo queria tirar foto com a cadeira, todo mundo queria lamber a cadeira, queria sentar na cadeira. Então, assim, pagar 10 euros para ver a cadeira. Então, é uma história que ninguém, nem sei se é verdade, se é mentira, mas eles contam muito bem toda essa história e você acaba valorizando uma cadeira muito simples. E a gente não conta de Cora, a gente não conta de Caetano, a gente não conta de Gil, a gente não conta das coisas que a gente tem, né? Então, Oscar Niemeyer e tantos outros aí. Então, a gente precisa aprender a perder vergonha de falar dos nossos valores locais. Nossas cidades do interior de Goiás, do interior do Brasil, tem muita coisa bacana. E eu acho também, Décio, que quando a gente fala gastronomia, eu acho que gastronomia, principalmente quando a gente vai falar no setor hoteleiro, tende a ser o que é mais falado, né? O que é mais explorado enquanto experiência local. Mas assim como você fala que a gente tem que trabalhar com um conceito amplo de cultura, um conceito amplo de tecnologia, nós também temos que trabalhar com um conceito amplo de cultura, né? Então, assim, às vezes tentar fugir do lugar comum, porque tem tantas histórias para serem contadas e que ninguém nunca contou. Por exemplo, quando eu fui procurar saber sobre Santa Dica, quase não se encontra nada falando sobre Santa Dica. Tem tantas histórias, aí quando eu estava voltando lá atrás, quando eu estava falando, as pessoas cantarem sobre Olinda e Recife, os bairros, as ruas, é isso, a gente tem que contar essas nossas histórias. Olha, da pessoa que nasceu ali do porquê é importante aquela casa, da pessoa que nasceu ali, do porquê é importante, por exemplo, a reestruturação
Campinas, que hoje é o centro comercial de Goiânia, foi durante muito tempo o bairro boêmio. Então, vários bairros, várias músicas, várias pessoas se criaram nesse ambiente. Então, assim, e essas histórias não podem se perder, e é isso que gera valor. Então, você sair do que é comum, do que as pessoas normalmente fazem, do que, por exemplo, é o nosso, e eu concordo muito com o Décio, a nossa gastronomia é um ponto muito forte, a nossa comida é boa demais, mas a gente consegue também, para além disso, fugir da pamonha, fugir do piqui, e ainda se apresentar coisas de valor impressionante que são menos conhecidas. Então, acho que isso também traz muito, agrega muito valor, que você falou. As pessoas conseguem contar uma história sobre uma cadeira e transformar a cadeira em algo interessante. E nós temos tanta coisa aqui, e que normalmente quando você entra numa sala e pergunta o que tem de bom para fazer na sua cidade, e não interessa se você está em Goiânia, Pirinópolis ou Caldas Novas, as pessoas, a tendência das pessoas, se elas não forem da área do turismo, é ter uma resposta muito simples: nada. Então a gente tem que abrir essa visão, as pessoas têm que começar a ver a sua cidade, o seu estado, o seu país com outros olhos, não com os olhos do lugar comum, não só com os olhos do lugar comum, porque o lugar comum também é bom, também funciona. Décio, trazendo... deixa eu só comentar uma rapidinho em cima disso que você falou. Claro. As pessoas compram histórias. As pessoas compram histórias. E a gente está vendendo produto. E a pessoa quer comprar história. E a gente não está vendendo a história, a gente está vendendo produto. A gente está vendendo serviço e a pessoa está atrás da história. Existe a história. Naquele produto que a gente está vendendo, existe a história. Naquele serviço que a gente está prestando, existe a história. Só que a gente não conta e a pessoa não compra. Então, no momento que a gente começar a contar a história do que a gente está fazendo, é o que a pessoa quer e ela vai comprar. O nosso problema é esse. A gente está vendendo produto quando as pessoas querem comprar histórias. E turismo também trabalha exatamente isso, a expectativa. Você não vende uma cama, você vende a experiência da pessoa viajar e se hospedar naquele hotel. É outra coisa. A partir do momento que a gente vende só a cama tem preço. E tende a ser um preço baixo, porque é algo ligado a meramente o aluguel de um instrumento, de um quarto ali naquele momento. Agora, quando você fala do valor, da vista que tem, das facilidades que tem, da experiência que isso vai gerar, você traz valor. E a Vanessa, ela também fala, mandou aqui pra gente no chat, que a empresa precisa revisar o valor e a jornada e o seu impacto no mundo, né? Esse é o momento agora da gente conseguir revisar esses valores, revisar a nossa jornada e o nosso impacto no mundo. É mais ou menos isso que a Vanessa traz pra gente. Que eu estou notando que o chat está indo muito rápido. E a Ana, ela faz uma pergunta, e essa é mais direta, né? E aí você pode comentar as duas e a gente já passa para a segunda parte, que é a nossa parte mais utópica depois, que é sobre se é possível implementar a economia criativa num local puramente capitalista. Essa é a pergunta dela, numa cidade, num determinado território que ela disse puramente capitalista. Então, com certeza, né? Eu acho que esse tipo de ambiente, por ser, vamos dizer assim, muito diferente do que a gente propõe, né? Que a nossa proposta, ela transborda, ela transcende, né, essa questão do capitalismo. Eu acho que talvez seja até mais fácil ainda você chegar com uma proposta diferenciada, inovadora, que traz consigo, né, toda uma nova consciência, todo um novo propósito, né, toda uma questão de empatia, de trabalhar a sustentabilidade e a regeneração de ecossistema num lugar que é completamente inóspito. Eu acho que você gera um choque, e esse choque eu acho que gera uma série de oportunidades, né? É o que a gente chama de disrupção criativa. E o turismo e a cultura, quando se juntam, ela cria isso, né? Ela cria experiências, ela cria sonhos que transformam lugares, e que a transformação dos lugares vem agregando uma série de novos negócios, de novos serviços. Então, assim, tem um monte de gente que está montando novos negócios e novos serviços por conta dessas novas experiências que estão sendo necessárias, que estão sendo criadas, essa nova consciência, né? Então, a partir do momento que a gente entende que a gente pode gerar em qualquer ambiente, em qualquer território, esse novo olhar para a economia criativa, você começa a gerar uma série de novos negócios. E a evolução e desenvolvimento acontece, mesmo sem ter infraestrutura, mesmo sem ter, né, prédios, espaços e construções, etc., através das pessoas, que é o centro, né, através do ser humano, que é a principal energia da economia criativa, você transforma qualquer tipo de território.
E inclusive, isso hoje cada vez mais são coisas que o consumidor procura, que é isso, é a responsabilidade social, é o valor, é o como você trata o seu funcionário, como você trata a pessoa que trabalha com você, como você se relaciona com a sua cadeia produtiva. Porque aí, a partir do momento que você está bem com toda essa cadeia, e aí hoje vende-se muito, inclusive, o tal do marketing verde, né? A empresa se dizer verde, se dizer sustentável, e aí a gente vai ver que cada vez mais, se esse discurso não se aproxima da prática, a gente tende a ter a quebra da confiança. Então, assim, quem é meramente capitalista, quem está pensando unicamente em ganhar dinheiro, em vender apenas a ideia e não a prática, essa pessoa também pode se dar muito mal. Porque você quebra a confiança, você tentou vender uma ideia, vender algo que não é. Então você quebra a sua confiança com o seu cliente, isso pode não ser mais restabelecido. Então, nesses ambientes em que o dinheiro vale mais que tudo, a competição vale mais que tudo, é importante a gente ficar atento a isso. Porque você pode também acabar no meio dessa briga toda, se degladiar e se perder. Então, nesses ambientes, existe espaço, sim, para que se construa outras formas. Existem pessoas que querem, que procuram locais para comprar, que trabalham com outra forma de jornada de trabalho, outra forma de pensar o mundo, outra forma de organizar a rede produtiva. Eu acho eu concordo muito com você, acho que é bem possível e factível, e tem espaço, normalmente tem esse espaço, porque existe cada vez mais, e é uma construção, não é algo que está dado, mas o público tem se interessado cada vez mais por isso. E a forma mais rápida de você quebrar qualquer empresa é você fazer um marketing, como você citou um exemplo, marketing verde, né? E a empresa não ser verde de verdade. Então, você anuncia, você propagandeia, você canta nas redes sociais uma coisa que você não é. Aí que acontece o que você falou, quebra-se o contrato social entre sociedade e empresa, e aquela empresa, rapidamente ela quebra. Então, assim, quer ver uma empresa quebrar rapidinho, é anunciar e divulgar uma coisa que ela não é de verdade, né? Que ela não tem na sua essência, e isso acontece muito, e muita gente, às vezes não quebra na hora, mas já está quebrada há muito tempo e não está sabendo, né? Então, é muito importante a gente valorizar essa questão do pertencimento, né? Não só eu saber, né, qual é a minha relação e qual é a minha conexão com a minha comunidade, com o meu ecossistema, mas também de que forma eu posso ser pertencente, pertencer e gerar pertencimento a quem vem de fora. Eu trouxe uma amiga do Rio de Janeiro e levei ela para conhecer a Caçada da Rainha em Colinas do Sul. Não sei se você já foi lá, Derek. Então, a Caçada da Rainha é uma festa, talvez seja uma das festas mais incríveis do estado de Goiás, com certeza uma das mais Eu já vi incríveis ela em do Cavalcante. Brasil. Pois é, em Colinas do Sul é Cavalcante a 10ª potência, né? Porque envolve 10 mil pessoas, é um negócio assim, fantástico. E você vê, eu trouxe ela do Rio de Janeiro, eu fui na estrada de Goiânia até Colinas do Sul, umas 6 horas de viagem, eu fui contando o que era a Caçada da Rainha. Então eu contei a história da princesa que fugiu depois que libertou os escravos, que o rei foi atrás dela e que quando o cavaleiro acha ela no meio do cerrado, ele solta o rojão, porque não pega celular, então o celular é o rojão, e quem escuta o rojão na cidade começa o batuque da onça e começa a girar os grupos na cidade, e aí tem toda a questão dos instrumentos musicais, da cachaça, das festas, e aí para tudo e começa a rezar uma missa no meio da festa, e aí as pessoas deitam no chão e jogam um lençol branco em cima, outra pula por cima da pessoa porque é promessa. Então você tem 55 manifestações culturais numa única festa, que se você não souber contar essa história, as pessoas não vão entender, né? Então o nosso desafio é justamente assim, trabalhar esse pertencimento, dando conhecimento para as pessoas do que é o que a gente faz, né? E essa amiga minha do Rio ficou enlouquecida quando ela chegou lá, porque ela entendeu o que estava acontecendo, porque eu já havia contado a ela, e mais do que entender, ela vivenciou. Ela colocou a saia vermelha, que amarraram a saia de cetim vermelha na cintura dela, e puxaram ela para a roda, e ela foi dançar, né, com as mais antigas mestras lá de Colinas do Sul, em plena Caçada da Rainha. Uma festa de 22 dias, né, uma grande opereta no meio do cerrado, e quem conhece? Pouquíssima gente conhece, né? Por um lado isso é bom, por outro lado, né, a gente perde algumas oportunidades. É muito bonito mesmo. Em Colinas ainda não tive a oportunidade de ver. Assim como muito. Eu tenho algumas coisas que eu ainda estou anotado para fechar.
as principais manifestações culturais e folclóricas nossas no estado que eu ainda tenho para fazer. Lécio, partindo agora para os nossos últimos 10 minutos, vamos falar um pouco mais, uma parte mais utópica, o que a gente pensa daqui para frente, no momento em que a gente fala sobre reposicionamento da cadeia produtiva, em que se conversa sobre os países voltarem a se reindustrializar, no momento que a gente fala sobre a economia do terceiro setor de serviços, cada vez crescendo mais. Então, a China tinha acumulado muito disso e hoje se fala em se redistribuir novamente a indústria pelo mundo. Home office, hoje em dia as pessoas, talvez, depois da pandemia, tendem a trabalhar cada vez mais de casa, né? Aumento do tempo livre, viagens de curta distância, nós vamos levar um tempo aí para restabelecer as viagens internacionais, viagens de longa distância. Isso acaba que acelerou a nossa digitalização, renda básica universal, reinvenção do capitalismo. O que nos espera nesse próximo momento, nesse vindouro? O que você acha que tem de a vir para nós da economia criativa, do turismo, da cultura, da tecnologia? Ai, ai. Aí você me apertou, né? Ah, Não eu não pode te sei. abraçar, tem que te apertar de outro jeito. Ah, tá bom, eu vou tentar. Eu não sei responder, não. Vou tentar aqui dar um abraço aqui para a Amélia, a Rochelle, a Bia, todo mundo que está aqui para dar uma enrolada aqui enquanto eu penso sobre sua resposta. A Núbia, a Renata. Ah, Mas é o seguinte, eu então, acho enquanto que. isso eu vou falar. Então, deixa eu dar o Fala. recado enquanto você pensa um pouco mais. Que a Clícia falou dos 73 anos, né? Agora da Congada, lá de Três Ranchos. O movimento de Congada é muito forte aqui no estado também. E eles disseram que vão gravar esse ano. Também está saindo agora um filme que está sendo financiamento coletivo, né? Que é outra coisa que nós não falamos, mas que tem pesado muito nesse momento. O financiamento coletivo do filme sobre as cavalgadas, né? As cavalhadas de Pirinópolis, está sendo feito pelo Ângelo Lima também, muito bonito. Ele fez um sobre as congadas aqui. Deu tempo de você pensar? Deu. Então, agradecer Vambora. aqui o Neto de Asílio do Maranhão, a Tânia Brizola lá do Rio Grande do Sul, Priscila, Marilane, O Clícia, todo companheiro do mundo que está Amapá, aí, que né? está aqui desde o começo É, também, né? Que eu esqueci o nome dele. Chegamos no Amapá, legal. Nós do estamos meio para a ponta. internacionais aqui. Rochelle e tantos outros aí. Ó, eu acho assim, tem algumas questões eu acho importantes. O nosso desafio, o tema da nossa conversa, eu acho que o nosso público quer ouvir é sobre essa questão de turismo, cultura, turismo e economia criativa, né? Então, a primeira coisa é parar de pensar como ilha, como caixa, como setores, né, involucrados e quebrar essas fronteiras e transformar essa relação cada vez mais fluida, mais porosa, mais conectada, mais unida, sair do modelo de ilha para um modelo de arquipélago, para um modelo de território, onde a gente possa pensar, né, o futuro através da tecnologia do turismo, através da tecnologia da economia criativa. E utilizar, eu acho que uma grande oportunidade que a gente tem a partir de agora, as pessoas pensam assim, como eu posso desenvolver economicamente a minha cidade, né? E aí todo mundo vai para essa onda de, vou botar uma indústria aqui. Eu já ouvi deputado propondo colocar indústria automobilística na Chapada dos Veadeiros, né? Então as pessoas pensam em tudo. A pessoa pensa em fazer um grande evento, mas evento sem nexo, sem sentido, sem... Então acho que o desafio é juntar turismo com economia criativa como uma estratégia de diferenciação, como uma conexão. E mais do que isso, como uma tecnologia social. Desenvolver as cidades, desenvolver os territórios, por meio, através da cultura e do turismo. Usar o turismo como uma estratégia de desenvolvimento territorial. Usar a cultura e a economia criativa como estratégia de desenvolvimento. E as instituições turísticas, como a BB Tour e como outras instituições, né, entidades do trade, etc., e as instituições de cultura e de criatividade, sendo essas instituições as que vão canalizar todo o desenvolvimento do território. Então, eu acho que é parar de olhar assim, o que a gente pode receber, o que o turismo, o que a cultura vão ter de edital, o que eles vão receber. Isso é muito importante, mas mais do que isso, assim, o que nós, turismo, o que nós, economia criativa, podemos propor. E eu proponho um novo modelo de desenvolvimento territorial liderado por entidades do turismo, liderado por entidades da economia criativa em conjunto, né? Entendendo esse movimento de desenvolvimento territorial, desenvolvimento de cidades, como uma tecnologia social, alavancando a força criativa do local. Valorizar os talentos da casa, valorizar a prata da casa, valorizar as frutas do cerrado, as flores, a fauna, a flora, as curvas, as cores, a luminosidade,
né, e tantas coisas. Eu trouxe um palestrante de Abu Dhabi para fazer uma fala num evento que eu realizo todo ano, que é o Fórum Internacional de Cidades Criativas. E esse Fórum Internacional de Cidades Criativas eu só faço em cidades com menos de 80 mil habitantes. E eu trouxe o palestrante, veio de Abu Dhabi, e ele vinha no carro olhando para o céu, assim, e eu falei, mas o que você está olhando para o céu, jovem? Ele falou assim, vocês têm nuvem aqui. E lá no Abu Dhabi a gente não tem nuvem. Imagina vender nuvem para os Emirados Árabes, eles vão comprar. A gente não sabe o tanto que é importante uma nuvem, né? E outro palestrante que eu trouxe de Barcelona, em Alto Paraíso, ele falou, olha o silêncio que vocês têm aqui, o maior potencial, o maior recurso que vocês têm na Chapada se chama silêncio. E a gente não vende silêncio. A gente quer vender cachoeira, a gente quer vender, né? É lógico, tudo isso é bom, é importante, mas entender quais são os recursos que nos cercam, ampliar essa visão e perceber que nuvem e que silêncio podem ser, sim, né, estratégia de diferenciação. E aí transformar o território, né, e pensar em estratégia de como colocar isso no mercado. Acho que o futuro é esse desafio, muito mais consciente, muito mais regenerativo, como células-tronco, negócios que não estraguem, que não prejudiquem a natureza, mas mais do que não prejudicar, que gerem novas naturezas, que regenerem novos ambientes sociais, que regenerem novos ambientes naturais, econômicos e sociais. Então, se a minha empresa não estiver sendo só sustentável, só fazendo reuso de água, não é mais suficiente. Eu tenho que pensar como que eu posso regenerar e plantar mata ciliar e resolver o problema da água, regenerando as nascentes e regenerando novas formas de economia. Acaba que... Estamos acabando, né? Não, ainda temos um tempo, ainda temos mais 3 minutos aí. Temos 3 minutos na internet parece tchau. uma vida. Nada, a gente consegue... Porque aqueles 5 segundos para pular o vídeo demora tanto. O que são 3 minutos? Então pode ser uma vida inteira. E aí é exatamente isso, nós estamos nesse momento de transição, em que os dias parecem passar tão devagar, mas os segundos passam tão rápido. E aí a gente vai ter que reaprender, e aí nessa transição a gente tem que reaprender a se conectar, a fazer isso que a gente está fazendo, só que de outras formas, só que principalmente isso que o Def traz para a gente de formas mais sinceras, de formas com que realmente a gente consiga agregar valor, que a gente consiga... não adianta a gente voltar e isso é muito legal, né? A gente voltar para o mundo pensando que o mundo será o mesmo. Se o mundo for o mesmo, o erro já está dado. E aí é pensar como que a gente consegue alavancar a partir disso. A gente consegue dar esse estopim, isso que eu e o Décio trouxemos aqui para vocês hoje, para a gente pensar um novo modelo de sociedade. E aí, isso que o Décio traz de fazer sempre as coisas nas cidades pequenas, porque você consegue ter um impacto mais imediato, você consegue ver aquilo mais rápido. Então, a gente consegue partir do interior para as capitais, do interior do Brasil, onde nós estamos, para os centros do país. Então, assim, e a partir disso, se conectar, se reconectar, sendo sincero, vendendo realmente as ideias, mas que as ideias sejam verdadeiras e que tenham essas preocupações de fato. Isso a gente é lugar comum a gente falar de sustentabilidade, de responsabilidade, mas são coisas que serão cada vez mais cobradas num momento em que você tem tanto no momento que você tem essa diminuição do fluxo, quanto no momento em que você tem a retomada. Então, estabelecer elos sinceros nesse momento se faz muito importante. Então, vamos concluir aqui agora, né? A gente da BB Tour, mais uma vez, traz para vocês esse momento que a gente fala de informação, que a gente consiga pensar um pouco mais no que é o nosso setor, no que são os nossos segmentos, no como que a gente impacta não só na economia, mas na vida das pessoas, e como que a gente consegue, nem que seja um pouco, transformar as nossas comunidades através das nossas iniciativas. Então, para quem acompanhou aqui, quiser ver depois, retomar, as coisas são repostadas depois no YouTube, e toda quinta-feira, às vezes em horário diferente, de acordo com os nossos convidados. Vamos encerrar em 30 segundos. Décio, dá um tchau aí pro pessoal. Obrigado, ABB Tour, obrigado, pessoal. O mundo está carente de experiências sinceras e verdadeiras. Cante o local, que você será global. Um abraço e no coração de todo mundo aí. Um abraço, e a dica de hoje, então, é construa elos e valorize o que é nosso.
Um abraço, saudações turismólogas e até mais. Um abraço.